Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental. E aí, pessoal, eu tô aqui, primeiro eu quero agradecer, tô aqui no Mola com vocês, quero agradecer o pessoal do evento, né, agradecer a coordenação, a organização, junto com a ideia também, que está acontecendo os eventos, e o Mola, nesse segundo ano, a gente está aqui, digo, um pouco diferente, porque a gente está com os premiados do ano passado, em uma das categorias de comunicação, de fazer podcast, que são 3 caras da Zona Oeste da cidade de Rio Grande, fazem um projeto já desde o ano passado, quando concorreram aqui no Mola, e o que acontece? Eles continuaram trabalhando com comunicação na comunidade, na escola, a partir do Jornal dos Negão, que é o que eles criaram no ano passado, ali na Escola Loreia Pinto, na Zona Oeste, que é do lado aqui da FURG, quem conhece a FURG sabe, quem não conhece, é exatamente a cidade que eles moram, que a gente chama de Zona Oeste, essa grande conjunto de comunidades, né? E ali na Coab 4 tem a Escola Loreia Pinto, na qual eles estudam. E esses personagens que estão aqui para a oficina de podcast popular, parece que já até mudou de nome, são 3 caras, 2 estão assistindo aqui. Um terceiro vocês vão ver no final, quando a gente colocar um videozinho de por que ele não está aqui com a gente. Quem não está aqui com a gente é o Cristiano Correia, mas vocês vão conhecer ele depois, então fica tranquilo. Mas as 2 figuras que estão aqui na tela do meu lado é o Christian Machado e o Charlon da Silva, moradores aqui da Zona Oeste, e os caras que criaram o Jornal dos Negão, que ganharam prêmio. Então, acho que nada mais justo que esse ano, para falar de podcast com todo mundo, que está participando da oficina, eles estarem aí. E eu vou convidar vocês a se apresentarem, passo a bola para vocês, agradeço vocês dois, agradeço em nome do evento, vocês dois, do Mola, o Christian e o Charlon. Cara, vamos começar então, tá com vocês, fiquem à vontade aí, e muito obrigado. Boa noite a todos e todas negronas do Brasil aí. A gente queremos agradecer, né, o convite para poder ensinar um pouco como é que a gente faz nosso podcast em si. Meu nome é Charles, sou o apresentador do Jornal dos Negão e aqui estamos com o Nego Christian, né? Primeiramente, boa noite. Sou o Christian Machado, sou integrante do Jornal dos Negão e a gente vem ensinar um pouco aí do podcast popular, né, Negão? Do Popcast, que o Negão acabou de dar o nome. E também agradecer novamente pelo convite do evento Mola, né? Que ano passado a gente foi presenteado lá, e hoje a gente também está participando, só que a gente está vindo para ensinar para vocês como é que se faz um podcast. Então, é isso, pode mandar uma pergunta. E também para deixar... Eu vou começar perguntando para ajudar, então, assim, ó, eu quero... É bom. Aqui está interessado em saber primeiro como se faz, o que precisa, como é que vocês começaram. Acho que vale a pena contar para todo mundo um pouquinho como começaram e depois como é que alguém começa a fazer. Deixo essa pergunta para vocês. Negão, fala para nós aí como é que faz, que eu falo como iniciou o Jornal dos Negão. Como é que faz, Negão? Como é que faz um podcast? Como é que faz um podcast? Basicamente, as ferramentas que tu precisa... São coisas simples, né, Negão? Simples, né, Negão? Tu precisa basicamente de um celular para poder gravar o podcast, esse é o áudio, né? Áudio, gravação em si. E tu usar um pouco da tua criatividade, do carisma. Isso, e falar de assuntos que tu entende. Do tu teu tem, dia, por exemplo, aí na Zona Oeste, né? Negão? Tu entende, tem uma base, a gente tá dando uma fala da Zona Oeste para todos, né? Do jeito que eles falam, que a gente fala, eles entendem. Mas como é que faz? Vamos pelo lugar certo agora, né? Como é que faz? Primeiramente, tu busca os assuntos que é do interesse da população, ou do teu interesse que tu acha que é interessante para todos saberem, e aí tu pesquisa, procura dados, usa o teu talento, busca o teu talento, como tu vai começar, que vinheta tu vai colocar, vai de ti. Nós escolhemos o Jornal dos Negão, a partir da vinheta que tem, né, Jornal Nacional, e a gente foi nessa levada. E em si, aconteceu isso aí. E também passar uma mensagem positiva para quem quer aprender de como se faz, né? Fazem do jeito que vocês acharem que fica melhor para vocês. Não precisa entrar em outros personagens para tentar ser outras pessoas. Sejam vocês mesmo, que eu garanto que vai ter pessoas que vão gostar, né, Negão? Como tem pessoas negativas. E quais são os também. Temas? Quais são os temas que vocês, para ser você mesmo, quais são os temas que vocês deixam aí, que vocês trabalham?
a gente procura, como somos da Zona Oeste, a gente procura olhar um pouco mais para a Zona Oeste, dar valor aonde a gente mora, buscando os assuntos daqui que a gente da precariedade, da pobreza, do lixo, nas ruas. Nós somos negão e em si a gente sofre racismo, a gente já falou sobre preconceito, racismo. né? Assunto que a gente tem mais uma base. Que diariamente acontece com nós, diariamente. Como é que começou, Negão, o Jornal dos Negão? Como é que foi o primeiro passo que foi dado? O primeiro passo do Jornal dos Negão foi quando o nosso querido professor Felipe, que é o nosso professor de história, né, que a gente está aqui com ele, que ele propôs para nós, junto com a professora Cris, né, fazer um podcast. Né, o que é um podcast, Negão? E a gente, na verdade, nem sabia o que era podcast, né, Negão? A gente não sabia nem escrever, na verdade. Nem fala. E aí a gente pesquisou e a gente viu que era de outra forma que a gente imaginava, né, Negão? E aí a gente pensou, será que a gente faz do nosso jeito ou faz do jeito que todo mundo já faz, né, Negão? Sim, sim. E seguir um padrão ou fazer o nosso jeito? Fazer do nosso jeito, né? Do jeito da Zona Oeste mesmo. Aí foi quando propôs para nós falar sobre a dengue, né? Foi o nosso primeiro assunto que a gente falou, foi sobre a dengue. Aí a gente já sabia um pouco sobre falar, e a gente pesquisou mais uns dados e começou a falar. E aí veio também quando eu comecei a cantar, né, Negão, no final. Uma música bem em inglês, né? A primeira música que a gente cantou no nosso podcast, nosso primeiro podcast foi em inglês. A gente tava afiado no inglês, né? Foi uma chave, né, Negão? E aí a gente falou e levamos esse trabalho para o nosso professor. Foi quando, no outro dia que a gente chegou, né, Negão? Foi tipo estourou, né? Parecia, ficou famoso, assim, né? Todo mundo passou gostou. Passou na expectativa do vídeo, né? Sim, todo mundo gostou, todo mundo adorou, né, Negão? E foi um incentivo para nós continuar fazendo em si. E também incentivar as outras pessoas, né? Elevar a autoestima das outras pessoas também a fazerem as coisas do jeito delas. E também mostrar a Zona Oeste, né, Negão? Mostrar o real valor dela. E quando também tu fala, Christian, quando tu fala tem uma música, explica para nós como é que é a ordem do programa, como é que vocês organizam, nós vamos falar de tal tema, peguem de repente um que vocês já fizeram, como é que vocês organizam? Vai começar assim, vai terminar assim, no meio vai ter isso e terminamos desse jeito. Explica para nós como é que vocês começaram a fazer ou chegaram nisso e como é que funciona essa ordem. A gente chegou no nosso primeiro podcast, não teve vinheta, só teve no final a vinheta, né, Charles? Aí a gente fez um, fez dois. Aí no terceiro, que foi, eu acho que foi o lixo na Zona Oeste, né? Não sei se foi a sífilis. Não, foi a sífilis, exatamente. Aí a gente parou e pensou, né? Será que se a gente começar a colocar vinheta no começo, junto, e se apresentando, aí a gente coloquei uma vinheta, aí o Shalom, a gente combinava do Shalom fazer algumas perguntas para mim. E eu pegava e respondia as perguntas do Shalom. Aí o Cristiano também, aí o Shalom fazia as perguntas para mim e eu pegava, respondia, né, Negão? E fazia algumas pro Cristiano também. E o Cristiano fazia algumas pro Shalom. Para ter um jogo de perguntas para todos. Para não ficar aquele podcast chato, só um falar, entendeu? Todos entraram numa roda, assim, todos se comunicando. E sempre quando algum assunto caía, ou tinha o Nego Cristo para levantar e começar a falar, para não deixar cair, né, o programa, ou eu falar mais uma pergunta, falar mais alguma coisa para acrescentar, né? E a gente sempre tenta fazer uns tópicos que quando o Shalom tá falando, por exemplo, e a gente vê que ele vai se perder, que ele já não tem mais o que falar, a gente pega e entra naqueles tópicos dando explicações. E um meio que a gente achou também, que foi a chave, vir cascar a frase do dia. Quando a gente está meio que que fica se atrapalhando, né? Fica mais maçante, a gente pega e coloca uma frase do dia, que é, por exemplo, de refletir, de pensar, de motivação, de ajudar, de várias outras formas, né, Negão? Deixa eu continuar falando. Então, basicamente, a ordem é, tipo, no começo a gente não tinha um padrão, vai ser assim, assim, assim. A gente pegou a base do primeiro, então a gente continuou e deu mais uma melhoria. Por exemplo, lá, botamos a vinheta no início, eu chego dando bom dia para todo mundo, se apresentando, eu falo meu nome, ele fala dele, cumprimento cada um. Aí eu falo pro Nego, eu pergunto para ele, qual é o assunto de hoje?
o Negão já falou o assunto de hoje, a gente começa a trabalhar, eu pergunto, Negão, como tu já falou, segue falando o que é, né? E também, Charlo, para deixar explicado para as pessoas que querem fazer podcast, o podcast não é só tu pesquisar um assunto e falar sobre ele, pegar e ler ele e ficar falando sobre o assunto. Ficar falando, não, é tu ser tu mesmo, é vir algo na tua cabeça e tu pegar e falar, entendeu, Negão? E entender o assunto e falar de tua maneira, né? Tu dá a tua opinião, porque ninguém tem a mesma opinião, eu acho, né, Negão? Todo mundo tem alguma opinião diferente. Tendência a falar o que vem do coração mesmo, né? Não se expor de verdade. Tu bota a tua visão naquele assunto, eu boto a minha visão naquele assunto, Sim. E isso cada um tem uma visão. Alguns de acordo, outros não, mas a gente busca mandar um pouco da fala da Zona Oeste, né? O que a Zona Oeste acha? A gente sempre busca, mais ou menos, nossas raízes para poder falar de algum programa. E para quem não sabe, então, aproveitando essa deixa de o que a Zona Oeste fala, o último dado que a gente tem aqui, a gente está gravando em 28 de outubro, os programas do Jornal dos Negão que estão no canal Papo de Humanas do Loré, eles já têm atualmente mais de 5 mil audições, então isso significa, né, como eles dizem, chegar em algum lugar, e vocês já conseguiram chegar em uma série de lugares, assim, de alcançar com esse modelo. E antes eu só queria saber a última coisa sobre como fazer, antes da próxima pergunta, Guris, é como é que se decide a música final, porque parece que tem sempre a música final, que é um tal pagode ou não, mas em que momento, como é que chegou essa hora de precisamos terminar de algum jeito? Expliquem para mim isso. Como é que surgiu o pagode, como é que surgiu a música, né? Isso, explica essa primeiro, depois eu faço outra pergunta. Começou quando a gente já vinha horas, né, cantando música na sala de aula, principalmente, e quando surgiu esse projeto, esse trabalho, o que a gente pensou? Negão, eu acho que o nosso primeiro podcast, ele ficou com um pouco de comédia, mas ele ficou sério, né, Negão? E o que a gente pensou? Negão, vamos dar um toque final, vamos colocar uma música, para as pessoas não ficar como é que eu posso dizer, aquela coisa chata, aquela coisa de velho, né, que escutam, né, só falando, que a gente pensou, vamos colocar alguma coisa para Porque depois escutar todo aquele assunto, uma música para relaxar. Para relaxar, para refletir sobre o assunto, escutando uma musiquinha. E o que a gente pensou, Negão? A primeira música que vem na nossa cabeça, que a gente acha que é boa, vem, né, Negão? Não importa. Não importa o estilo musical, não importa o teu gosto. A primeira música que tu achar que é importante para falar naquilo ali, que tu acha que combina, tu acha que encaixa com aquele assunto, né? Tu fala. Agora eu e o Negão estamos no nosso próximo podcast, a gente vai começar a cantar música de rap, né, Negão? Rap é uma coisa bem da nossa... A gente gosta, a gente curte, e vai dentro da Zona Oeste também, né? A música começou no pagode, né? Começou no pagode, Pagode, não, primeiramente começou no inglês, né? Começou no inglês, né? Canta uma palhinha aí, né? Não, pela inglês, claro. Pela inglês, não dá. O microfone tá aberto para palhinha em inglês, em sueco, desafinado. Não, mas no final vamos cantar uma musiquinha assim. Então tá. E antes disso, eu quero saber, vocês estão criando uma série de conteúdos já que vocês dizem que falam do próprio bairro, e tá ali nos programas sobre isso, mas onde é que vocês já chegaram? Conta para nós um pouco assim, os lugares que vocês já tiveram como Jornal dos Negão, um pouquinho dessa trajetória do início, os primeiros lugares que vocês foram já se identificando com isso, assim, né? E eu acho que vale a pena trazer um pouco esse apanhado, né? E a importância disso até para ir também construindo os podcasts. Isso trouxe experiência escutando e indo para outros lugares. Então, contar um pouquinho que lugares vocês já chegaram e o que isso também agregou para vocês. O nosso primeiro lugar público que a gente foi se apresentar, fazer um podcast, falar do Jornal dos Negão, foi no Juvenal, né, Negão? E a gente estava super nervoso aquele dia. O Juvenal é uma escola, para quem não sabe, ele é uma escola, né? O Juvenal Miller é uma escola e que a gente foi muito bem recebidos lá, né, Negão? Mas como foi a nossa primeira, a gente estava muito com vergonha, a gente estava meio tímidos, mas dali, eu acho que dali foi o trampolim para a gente ir em outros eventos e ser chamado para outros eventos e fazer mais podcast, né, Negão? Acho que as duas escolas que a gente já frequentou foi o Juvenal Miller, o Assis Brasil, que a gente foi convite da Priscila, da Andréa Priscila, um grande abraço para ela também,
Que lá foi uma sensação bem diferente do assunto que a gente vê que pega em toda a Zona Oeste, que é... Uma realidade que é no mundo inteiro, né? Exatamente. Essa palavra que é... E qual Também realidade era? Que é das pessoas que não estudaram na adolescência, né? E voltar a estudar agora com toda a dificuldade, Isso, o família... ensino é o EJA, né? O ensino o de EJA, jovens e tendo adultos, filho, jovens e adultos. acima de 40 anos, de todas Todos os as preconceitos idades. também, né? E elas, quando a gente chegou lá, elas estavam meio que tímidas, né? Reprimidas, reprimidas, porque elas nunca imaginariam que chegavam 3 jovens lá, né? Para falar, para incentivar elas, né? Para mostrar para elas que não é uma crítica que vai fazer elas desistir, não. Tem que fazer daquela crítica construtiva, né, legal? Exatamente. E daí a gente perguntou, teve alguns sonhos de algumas pessoas e, tipo, a gente deu mais motivação para eles seguir aqueles sonhos e não desistir da escola, porque lá pode começar com 20, mas só 6 terminam, então é bem difícil. E, negão, fala para quem não sabe, os meninos tiveram nessa turma de EJA, que é isso, é Educação de Jovens e Adultos, e todos esperam sempre palestrantes, né? Vai chegar alguém de fora para palestrar. E pessoas mais velhas, né? É o Jornal dos Negão. E vocês já tiveram também alguma vez na universidade? Como é que foi? E essas experiências aqui nesse evento, o Mola, ele é feito aqui na FURG, e eu posso dizer com tranquilidade que eu acho que é um dos primeiros eventos que vocês aparecem como palestrantes já, né? Na FURG a gente ia só para Mas vocês já têm uma trajetória na FURG. Que trajetória é essa na universidade? A trajetória começou com convites para participar de algumas palestras. Teve a primeira que a gente foi ter com a nossa turma também. No SIDEC, ali, né? No SIDEC. Também fomos no evento Mola, foi o primeiro evento grande que a gente foi para palestrar e falar um pouco do nosso programa, e fomos ser premiados pelo evento Mola, que a gente falou sobre o lixo, né? Falando sobre o lixo. Que é um assunto bem importante, que eu acho que as pessoas que estão começando agora, que querem aprender a fazer, eu acho que elas deveriam pesquisar um pouco e falar também sobre o lixo, a poluição, não só no bairro delas, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, né, negão? E, claro, como todo podcast a gente aprende um pouco, como do lixo, a gente não consegue agora ver uma pessoa jogando lixo no chão e depois que ela não consegue botar na lixeira e não ir lá e recolher. A gente sente, a gente falou desse assunto, falou para as pessoas se conscientizarem e não conseguimos nem, pelo menos, botar o lixo no lugar certo. E também, que eu já estava esquecendo aqui, que a gente também participou lá na escola Bibiana, né, no Bibiana de Almeida, que a gente foi lá e se apresentou também, que a gente ganhou até um livro lá, que a gente se apresentou, não foi para alunos, foi para professores, para as diretoras, né? Diretores, em si, que a gente se apresentou também, e que até o Negão falou lá, que falou com o Eduardo Leite, né, Negão? Lança para nós aí esse assunto aí. Negão, mas vou te cortar, né? Não falei com o Eduardo Leite, ele não estava lá. Eu achei que ele ia, né? Lá em Porto Alegre, onde eu fui, né? Para apresentar os Negão. Não foi, só foi o secretário da Educação, não esqueci o nome dele, aquele sem vergonha. Aí eu participei lá, foi uma experiência diferente, né? Que lá eu nunca tinha ido em Porto Alegre lá, então eu conheci bastante a cidade, também foi lá na Seduc. O que te levou para Porto Alegre foi o Jornal dos Negão. Isso, então, foi um grande passo, né, para outros. Para falar a verdade, eu e o Cristiano ficamos até com inveja, né? Porque só passou bem lá, até em hotelzinho dormiu. Pô, trio bom, né? O café da manhã, isso eu acho que é uma prova, assim, de vocês, acho que acabou indo só o Charlon em função de realmente era uma passagem só que foi disponibilizada, e é uma das coisas mais bonitas também de ver o quanto os outros 2 integrantes entendem que, bem, dessa vez vai o Charlon, da outra vez vai o outro, e esse senso de grupo que eles têm é uma coisa que é importante, não só entre eles, mas para o que qualquer um que assiste eles percebe o que faz o Jornal dos Negão dar certo. Uma das coisas é essa relação entre eles, né? Os 13 não tem. Explica uma coisa que eu já escutei algumas vezes, mas eu acho que vale a pena. Como é que vocês se organizaram entre vocês para cada um fazer alguma coisa dentro do podcast? Porque isso é importante para quem vai aprender. Imaginem que vocês estão aqui falando com pessoas que estão em trios, ou às vezes 4, para organizar ali, um celular no meio, grava, que nem vocês já falaram, mas para aí,
Quem é que fala primeiro? Como é que vocês chegaram? Como é que vocês descobriram quem faz o quê? Como é que se descobre isso, né? Como é que acontece? O Charles e o Cristiano, a gente já se conhece há algum tempo, né? E a gente sempre andou nós três no colégio, né? E a gente sempre viu que o Charles era o cara que gostava de falar mais, né, Charles? E eu era o cara que gostava Mandava real que mandava real, que gostava de brincar, gostava de fazer piada, né, Charles? E o Cristiano era o cara mais sério. Era um cara, ele gosta de brincar também, mas era um cara mais sério. E no dia que a gente foi fazer o podcast, que a gente pensou, cara, para fazer algo precisa de um diretor, de um apresentador e para um convidado, né, que tem que responder as perguntas. E aí a gente entrou num senso, tá? O Charles tem mais, aí a gente pensou, o Charles tem mais cara de apresentador, né? Será que o Charles vai se dar? É que a gente ficou pensando, né? Sim. Tá, vamos deixar pro Charles para ver. E o Cristiano era o cara que ele é mais intelectual, né? Vamos dizer assim. Ele é o cara que sabe mexer mais que nós na internet, eu acho, né, Charles? E a gente pensou, tá, o Cristiano pode ser nosso diretor, pode ser o cara que vai editar o vídeo. E ele não gosta muito de falar, não gosta muito, ele gosta mais de ficar reservado, fazer algumas perguntas e editar. Isso, para as pessoas que são tímidas, tem essa possibilidade, entendeu? De elas participar fazer uma grande parte, né? Mas falar poucas coisas, entendeu? Não deixar de existir ali naquele programa, naquele podcast ali. E eu vim para responder as perguntas do Charles. A gente me colocou ali, né? E também para fazer piada. Sempre vindo com uma piadinha, com uma frase do dia para bater ele a real, bater ele de frente com eles, né, Charles? E também vim com uma musiquinha, né? Porque eu sou metido a cantor, então sempre tem que vir uma musiquinha no final, né? Tá, e a importância dessa função, eu acho que para não ficar tão vazio, cada um fala, não tem uma organização. Por exemplo, eu tô fazendo uma pergunta, daqui a pouco eu quero fazer outra pergunta, e fica meio, a gente faz um jogo, entendeu? O Charles me lança 2 perguntas, eu vou lá e lanço outra para ele. Ele vai lá e me lança mais uma, eu vou lá e lanço outra. Aí a gente vê que o Cristiano tá muito excluído, a gente vai lá e mete pergunta pro Cristiano. Pedimos pro Cristiano falar e o Cristiano vai lá e fala. Vocês, então, pelo que a gente percebe, vocês têm os personagens, né? Vocês, de certa forma, cada um já sabe o seu papel, vocês foram descobrindo. E a última coisa mesmo, para a gente fechar, guris, é quanto ao conteúdo, né? Vocês falam de machismo, de sífilis, de violência contra a mulher, de renda familiar, né? Vocês têm uma série de assuntos que vocês já falaram. Né? Como é que vocês organizam o conteúdo? Antes de gravar, ou seja, quando dá o play no microfone ali, no celular, na verdade, vocês têm minimamente, pelo menos, alguns pontos. Como é que vocês organizam? Vocês escrevem antes, vocês olham antes, vocês só botam por tópicos? Como é que para vocês funciona organizar o conteúdo? Como chegar nesse conteúdo e distribuir bem? O Charlon vai começar, mas falando isso, e depois vai puxar para tal coisa. Como é que isso se estrutura entre vocês? Sim, cada um pesquisa alguma coisa e a gente anota tudo num caderno. A gente pensa bem, Cristiano, o que tu gostaria de falar? Cris, o que tu gostaria de comentar? Primeiro a gente entra meio que num debate, entendeu? Perguntando um pro outro. Vamos supor, o assunto é sífilis. O que tu sabe sobre sífilis aqui? Legal. Aí o Charlon fala tudo que ele sabe. Aí ele pergunta para mim, eu falo tudo que eu sei. E aí a gente pega, faz tipo um caça-palavras, entendeu, senhor? A gente pega aquela frase ali que o Christian falou, é boa para falar. A gente pega a nota e meio que dá uma olhada por cima e fala. Aí a gente fala aquela frase e já fala algo que vem na nossa cabeça, algo que a gente meio que já estudou, né, legal? A gente meio que amplia tem alguma base, junto, né? Uma base a gente, com as pesquisas, a gente agrega para ter um assunto mais explícito, isso, com fatos, dados que, não dá para só simplesmente falar sem algum dados em si. A gente, por exemplo, o Cristian quer falar sobre quantas pessoas sofreram de sífilis no Brasil, quantos por ano, porque isso é importante para saber, não adianta só falar de sífilis e não ter uns dados para saber uma base. Né? Não tem os dados aí. Aí, por exemplo, eu já falo assim, negão, qual é o assunto de hoje? Ele fala, eu já pergunto, e o que é sífilis? Ele já comenta o que é sífilis. Aí ele pergunta, negão, já que tu me perguntou, quantas pessoas já morreram? E isso vai indo. Uma pergunta para o outro, eu estou respondendo. Mas antes disso, já tem uma base do que eu vou responder, o que ele vai responder. Não é tudo na hora. Por exemplo... Não, eu pude comprovar, porque eu já vi anotações, eu inclusive já guardei anotações de vocês, como vocês estruturaram uma fala que depois vira um áudio.
E isso é interessante. Bem, cada um fala o que sabe, a partir daí se gera mais conteúdo que vocês podem estudar. Né? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa disso? Senão vou fazer a última, que basicamente eu quero o pagode no final. Ah, tu quer pagode. Olha Basicamente, ali, ó. a estrutura do podcast é isto, com uma vinheta do seu gosto. Ah, eu gosto de futebol, vou falar sobre o futebol. Vou falar como é que é o futebol na minha vila, falar da história, falar de times, qual time que eu gosto, e buscar as pessoas para falar sobre isso também. Porque não adianta a gente falar só de a gente e não pensar no público, pensar no que eles gostam. Fazer enquete para saber que assunto a gente pode ser tratado. A gente já falou sobre a violência contra a mulher, que é um assunto bem importante. E nesse programa, a gente convidou a nossa colega Cintia, que ela participou e foi uma baita participação. Ela falou sobre o lado dela, como é que ela que vivencia essa agressão física e verbal que ela sofre todos os dias, desde um assobio a um grito em si, algum abuso. E isso é interessante, a gente buscar pessoas que venciam isto, que possam falar da sua vivência, de como é que se passa por eles todos os dias, como é que é ser um negro numa favela e andar no centro, como é que é andar pelo um lugar onde só passam pessoas que têm mais condição social, e são coisas assim que vai ampliando o nosso conhecimento. E também que ajudou a gente bastante, né, negão? Porque a gente nunca tinha, sobre esse mesmo do feminicídio, né, negão? Que a gente nunca tinha parado para sentar e conversar com uma mulher sobre isso. E o Jornal do Negão, ele nos disponibilizou isso, a saber um pouco mais, né, negão? A saber o que realmente as mulheres sentem. Eu acho que isso fez a gente parar, refletir e aprender muito, muito, muito. Questão do machismo também, né? Aonde que vocês, o Charlon falou de divulgar e fazer enquete, quais são os canais para as pessoas acharem vocês? Então, em que lugar alguém para encontrar vocês consegue falar e vocês respondem, interagem, vocês publicam as coisas de vocês também? Qual é o canal que vocês usam? A gente usa o Instagram, Facebook e tá lá, jornal, só pesquisar, Jornal dos Negão, né? A gente tá sempre, quando não é o Charlon que responde, é eu que respondo, ou o Cristiano. A gente tá sempre revezando ali, porque nós três trabalhamos, né? Então a gente tá sempre se revezando para poder sempre estar disposto ali, né? A ajudar a pessoa. Aí, quem tiver alguma dúvida, quiser aprender, só chamar nós lá no direct que a gente pega, faz um videozinho ali ao vivo, né, Charlon? E ajuda a ensinar, né, legal? Passo a passo. Também estamos disponível a ajudar as pessoas. Também, eu não sei como, não tenho o Instagram, eu não tenho o Facebook. Como é que eu posso procurar os nossos negão, né? Podemos até deixar um número também, pensei agora nisso, deixar um número em algum lugar que todos possam ter acesso. Todos possam ter acesso. Por exemplo, eu não tenho Instagram, não tenho celular, como é que eu posso falar com eles? O professor Felipe tá aí, né, para nos ajudar. Eu que vou ter que resolver essa, né? Claro, porque como é que a gente vai fazer? Os canais, ó. O que acontece, então? Por isso, eu vou agora, então, encerrar, acho que agradecendo vocês. Agradeço vocês por estar aqui, por tentar passar um pouco para as pessoas a experiência de vocês. Eu acho que a oficina é isso, né? De as pessoas não aprenderem o mínimo ali, da gente estar vendo todo mundo junto, como vocês se estruturaram e que pode servir para outras pessoas, mas daquilo que vocês são feitos também, né? Dessa reunião entre vocês três pessoas que já se conheciam da escola e que mantêm uma forma de organização do próprio trabalho a partir dessas sensibilidades para criar um podcast. Para ter um podcast, não basta só ter 3 pessoas ali que vão falar de um assunto. Essas 3 pessoas têm que conversarem entre elas. Eu acho que vocês... pelo menos, né? Isso é o mais importante. E depois de tudo isso, eu quero, é claro, né, antes de vocês agradecerem, ou depois, vocês escolhem a ordem agora, mas está na hora de encerrar. Acho que não tem como não encerrar essa oficina do jeito que se encerra todo o podcast do Jornal dos Negão, que é com o pagodinho. Qual vai ser? É com vocês agora. Primeiramente, vamos agradecer por ter essa oportunidade de poder passar um pouco de como a gente faz, como tudo começou, para ter outras pessoas que possam fazer podcast e alcançar metas, dar voz para a sociedade em si, ou para algo que querem dar. E agradecer eternamente o Evento Mola,
a Raquel, não esqueci, não sei como é que se pronuncia, se é Rachel ou Raquel. E também mandar um forte abraço para todo mundo que nos acompanha, né? Que ajuda o Jornal do Negão, que incentiva o Jornal do Negão. E também, meu Charlo, vamos dar um incentivo, então, para as pessoas que estão começando. Se não der certo no primeiro, pode tentar o segundo, tenta o terceiro, que uma hora vai. Não desistem por nada, segue firme. Como a gente falou, né, Negão? Se precisar, a gente está disposto a ajudar, a falar um pouco, né, Negão? A incentivar vocês, a ajudar vocês. E também porque a gente também... O Jornal do Negão não surgiu do nada. A gente teve ajudas também, que a gente acha que a gente tem que agradecer muito ao nosso professor, que nunca nos deixou na mão. Sempre conosco aí, dando recheada, ele sempre nos incentivou, né, Charlo? E também ele sempre nos dava recheada, né? Pãozinho com mortadela. Agora também, agora para deixar que é o Cristiano, agora, né? O nosso patrocinador agora é o Cristiano, né? Ah, tá cheio da moeda do homem, né? O Cristiano tá grandão. Ah, trabalhando em obra grande agora, virou produtor executivo do programa. Exatamente. Agora com o Cristian, tem frase do dia hoje ou não temos? Hoje eu vou lançar, não é uma frase, é tipo um rapzinho que eu fiz pequenininho aí para vocês nos apoiarem, né? Olha lá, aqui quem fala é o Negão. Forte abraço, venha fazer podcast com o Jornal dos Negão. Ah, isso aí mesmo, senhora. Agora você tem que lançar o pagode, né? Vamos lançar levada da rima. Tem que lançar um pagodinho, Negão? Pode lançar. Quer lançar um ou eu lanço? Eu tomo hoje, Negão. Então vou dar, então. Você jogou fora o amor que eu te dei, dor que sonhei, isso não se faz. É isso aí mesmo, que pena. E já é. E também, tem que fazer mais programas. E também para falar que a gente está falando aqui da Zona Oeste, né, Negão? A famosa Castelo Branco. E que a gente está representando toda a Zona Oeste, todo o pessoal, todos os negrões e negronas e todo mundo, né? E quem quiser gravar um programa com nós, entre em contato pelo Instagram ou pelo Facebook. Fiquem com os demais programas. Isso, a gente que agradece vocês. Um abraço. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Cristiano, tenho 19 anos, faço parte do Jornal do Negão e vou falar um pouco do meu dia a dia. Eu estou agora trabalhando aqui em Porto Alegre, numa obra aqui, vocês podem ver. Aqui, meu dia a dia está sendo puxado, porque eu me acordo 6h30 da manhã, tomo café, já escovo os dentes na correria, já venho trabalhar, porque eu pego 7h30 aqui e solto por volta das 6h. Mas o trânsito aqui de Porto Alegre é tenso, porque tem dias que eu chego em casa 7h15, 7h30 por aí, sendo muito puxado aí. Ainda mais agora aqui, que é longe de casa, longe da família, é meio puxado, mas daqui a pouco tu já faz por volta de uns 1 mês e meio, quase 2 por aí, que eu tô trabalhando aqui em Porto Alegre, no novo mercado Bistec. Eu vou mostrar um pouco a obra aí pra vocês. Olha lá, é grande. São 1.500 metros, e agora é a hora do almoço, tô aqui descansando, né? Recém-almocei, comi um pratão, sabe, que pedreiro não come pouco, come muito. Então é isso aí mesmo, falou, beleza? Bom dia, Negrão! Bom dia, Negrona! Estamos aqui firmezinho, Castelo Branco 2, Tudo Legra, cidade de Rio Grande, Zona Oeste. Estamos aqui novamente, né? O papo de hoje é sério, né? Papo de Negrão. Sério. Qual é o assunto de hoje? Eu sei pros guris. Falar sobre lixo aí, lixo na rua aí. É importante esse pessoal assunto. Gostei. aí, não se importam, né? Digamos assim. Sim, Negão. É importante valorizar a carreira do lixeiro, né? A profissão de ser lixeiro, pô, os caras aí sempre limpando nossa cidade, deixando a cidade limpa, Negão. Tá louco? As pessoas, ainda mais as pessoas botam um caco de vidro no lixo ali. E nem pensam no lixeiro. Perigando quando puxar ali e cortar a mão, não bota nem o papel dizendo ali, ó. Tem que começar a pensar nisso aí também, né, cara? É, o cidadão também, né? Não é indignado. Isso aí também, cara. Eles acham que um papelzinho de lixo se jogar no chão, acho que não vai... Não vai afetar nada. Acontece, cara. Mas aquele papel ali, se tu botar no lixo, faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença. Mas é o seguinte, né, Negão? Tem um vizinho porco, né? Quem não tem, né? Pô, o vizinho, Negão. O vizinho tem uns 4 carros lá, Negão.
os pneus pra cima, cheio d'água. Será que tem dengue? Será que tem ali um mosquitinho? Deve de morar dengue ali, velho. Deve ter uma família inteira de dengue, né? Pô, negão, mas olha, é complicado. A mulher já foi lá, né? A gente já falou sobre isso pra ele, né? Pô, negão, pra ti mesmo, tua saúde em a grama ele nem corta, tá um lixo, negão. Ele é mecânico, sai mas cada ratão. conhece ele, Michel? Conheço, Tem o cara. Fuscão, negão. Sim, sim. O Fuscão dele é da hora até, mas... E também os lixos na valeta, né, cara? Que ele pega e desmancha e joga tudo na valeta ali, ele não sabe? Tudo na frente de casa. Entope aí, fica tudo entupido. É por isso dá essas enchentes aí nas ruas aí. Mas o Fusca dele tem que cantar, negão. Sabe aquelas portas que levanta? Não, mas a dele ele tira a porta e depois ele entra e bota a porta de volta, né? Vocês botaram em cima de um capacete? Ah, não. Ah, show. Agora foi. Ah, show.